Olá, eu sou a professora Catarina Troiano e nesta primeira videoaula nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é geografia, que estuda essa ciência, por que é importante estudar geografia. Vamos conhecer também as principais categorias geográficas, que são território, paisagem, lugar e região. Vamos aprender sobre o conceito também de escala geográfica, certo? Então é isso. A geografia estuda a relação entre a sociedade e a natureza. É uma ciência que, do ponto de vista da espacialidade, permite agir e pensar sobre a realidade. A geografia ela também pode ser um elemento educativo que pode acrescentar experiência e aprendizado. A partir do estudo da geografia, é possível valorizar a diversidade cultural, construir uma sociedade mais justa e contribuir para a formação da cidadania participativa e crítica. O que estuda a geografia? Estuda o espaço geográfico. O homem transforma e recria a natureza por meio de ferramentas, experiência e conhecimento adquiridos durante sua história. O espaço geográfico é o espaço que se dá a partir das relações entre as pessoas e a natureza. Essa relação pode ser cooperativa ou conflituosa. Trata-se das modificações provocadas pelo homem no meio natural. O espaço geográfico é produto da história humana, portanto, uma construção social. O objetivo central da ciência geográfica é a análise da produção do espaço a partir das relações entre a sociedade e o meio natural. Essa relação ela recebe o nome de espaço geográfico, que é o espaço organizado pelo homem em um substrato físico. O que é esse substrato físico? O planeta Terra.
O espaço geográfico, então, é o espaço da geografia, é a paisagem, incluindo a vida que existe nela. Ele pode ser definido como um conjunto indissociável de um sistema de objetos e ações, e que procuram revelar as práticas sociais dos diferentes grupos que produzem, lutam, sonham, vivem e fazem a vida acontecer. Mas vamos entender o que é esse sistema de objetos e sistema de ações. São as nossas práticas, são as nossas ideias. O sistema de ações está ligado ao nosso modo de vida, à organização do trabalho, à produção, à circulação, ao consumo de mercadorias, às relações familiares, cotidianas. Já o sistema de objetos é tudo aquilo que é concreto e palpável. Seriam as redes técnicas, os prédios, as ruas, as casas, correto? O espaço geográfico ele materializa diferentes tempos, o tempo da sociedade e o tempo da natureza. Sempre que eu falar de cultura, implica em uma ação realizada pela espécie humana. O tempo social, então, conta a história dos homens no planeta Terra. E para a gente entender melhor ele, a gente divide ele em séculos, períodos e idades. Envolve, então, o tempo cronológico e marca os momentos históricos em seu processo de sucessão e simultaneidade. O que é isso? É a história humana acontecendo um dia depois do outro. E, ao mesmo tempo, enquanto aqui no Brasil a gente tem uma realidade, uma história, lá no Egito tem uma outra realidade, uma outra história, outras práticas alimentares, religiosas, cotidianas. O tempo geológico, ou tempo da natureza, conta a idade do planeta Terra. Ele é utilizado para se referir à história de formação do nosso planeta, que, segundo alguns cientistas, possui aproximadamente 4,6 bilhões de anos, enquanto nós, seres humanos, estamos aqui há muito pouco tempo, perto da história do planeta, por volta de 15 mil anos, segundo alguns especialistas. Outros já defendem outras datas. Mas é importante entender que o tempo geológico, ou tempo da natureza, então, ele acontece num processo e num ritmo muito lento, de milhões e milhões de anos, diferente do ritmo acelerado das sociedades, tá? E para a gente entender melhor o tempo geológico ou o tempo da natureza, ele é dividido em eras, períodos e idades. O espaço geográfico é produto da ação humana sobre a natureza. Ou seja, é um espaço que se forma a partir do momento em que o homem imprime a sua cultura em um espaço natural, transformando-o em espaço humanizado. A formação do espaço geográfico se dá pela combinação de transformações naturais, decorrentes da própria dinâmica da natureza, com as sucessivas transformações da sociedade ao longo do tempo. As cidades são a principal manifestação da ação antrópica sobre a natureza, e sua paisagem revela os valores culturais dos povos e sociedades que as construíram ao longo da história humana. O espaço natural, também chamado de primeira natureza, é o resultado de um processo evolutivo natural espontâneo. É transformado em segunda natureza, uma natureza artificial, a partir do trabalho humano de organização. A dinâmica social é, portanto, o principal componente formador das paisagens modernas. Enquanto os espaços naturais são cada vez mais escassos, o meio urbano se torna cada vez mais artificial. É o que observa o geógrafo Milton Santos. O meio urbano é cada vez mais um meio artificial, fabricado com restos da natureza primitiva, crescentemente encobertos pelas obras dos homens. A urbanização ganha, assim, novo impulso e o espaço do homem, tanto nas cidades como no campo, vai tornando-se cada vez mais instrumentalizado, culturalizado, tecnificado e cada vez mais trabalhado segundo os ditames da ciência. O espaço geográfico ele passa a existir a partir do momento que o homem passa a existir na história do planeta Terra, transformar e modificar o meio ambiente e também se transformar e se modificar a partir desse meio ambiente. Tudo bem? Essa ação, essa atividade a gente chama de ação antrópica, ou seja, ação humana. A ação humana no meio ambiente transforma o espaço natural em espaço geográfico. E agora o que é esse espaço natural?
é o espaço da natureza, certo? Dos 3 elementos, do reino mineral, do reino animal e do reino vegetal. São as ações espontâneas e evolutivas do planeta Terra, dos outros bichos, não do bicho homem, ok? E também as transformações que o planeta passa, que, como a gente já viu, acontecem num ritmo lento, ou de acordo com o tempo geológico, que é a idade da Terra. O espaço natural só se torna espaço geográfico quando o homem entra em contato com a natureza e começa a modificá-la. Nesse sentido, para estudar o espaço geográfico, é preciso então observar a relação entre homem e natureza. Para isso, é possível realizar sua análise a partir da escala geográfica, local, regional, nacional ou global mundial. A escala geográfica trata do recorte espacial, da extensão da área de abrangência de ocorrência do fenômeno e do evento. A geografia, ela possui 4 conceitos fundamentais para a gente entender esses fenômenos. Que fenômenos? As relações entre a sociedade e a natureza. Esses conceitos são lugar, região, paisagem e território. O conceito de lugar remete à ideia de espaço do cotidiano, conhecido. É concebido como uma forma de tratamento geográfico do mundo vivido, pois é a parte do espaço onde a gente vive, onde a gente mora, trabalha, estuda, onde nós estabelecemos os vínculos afetivos. Então é um lugar que para a geografia é o espaço de vivência, é o espaço do cotidiano. Para o geógrafo Milton Santos, o conceito de paisagem é o domínio do visível, é tudo aquilo que abarca a visão. Não é formada apenas por volumes, mas também por cores, movimentos, odores, sons. A dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, é o que nos chega aos sentidos. Então, deste modo, a gente pode entender que é a parte visível do espaço geográfico e que pode ser descrita a partir de elementos ou objetos que a compõem. É formada por elementos naturais ou sociais, culturais, antrópicos, se vocês preferirem. Já o estudo da região, ele trata de uma generalização e ele se constitui em um dos principais recursos da ciência geográfica, pois ele permite fazer uma espécie de radiografia de uma determinada porção do espaço geográfico e a partir das suas características comuns, mas não é qualquer característica e também não são características escolhidas a esmo, de qualquer jeito. Pelo contrário, convém esclarecer que essas regionalizações, elas observam critérios, como por exemplo, a questão cultural, a questão econômica, política, a questão ambiental de uma determinada área. Já o território é o espaço geográfico no qual o Estado exerce a sua soberania. Também é o espaço que se dá a partir das relações de poder entre diferentes grupos sociais. Uma marca do mundo atual são os conflitos pelas nacionalidades ou pelas identidades, devido às diferenças ou a partir delas. Muitos povos foram incorporados a estados onde suas identidades não eram aceitas. Etnias são distribuídas por territórios nacionais e a luta desses povos para manter sua identidade geram conflitos causados pelas diversidades nacionais. Contudo, o conceito de território não está ligado só ao conceito de Estado-nação. Pelo contrário, o território ele é o palco das relações de poder, que se dá em diversos níveis, desde das relações familiares até as relações internacionais. Então vale a pena pensar nesse conceito, que ele é bem interessante.